Comigo no estúdio, vereador Edmilson Souza, boa noite. Boa noite, Pedro, boa noite a toda a sua equipe, é um prazer sempre estar aqui. Vereador, só chamou a atenção hoje na sessão, lá da tribuna, disse que a Prefeitura de Guarulhos gastou 10 milhões de reais com a Rede Globo, é isso? É isso, 9, quase 10, 9 alguma coisa, Pedro, Caramba. É um valor absurdo e, na verdade, se justifica aí para os outros setores da cidade que não tem recurso, né? Não tem recurso para isso, não tem recurso para aquilo. Para a publicidade na grande mídia está sobrando dinheiro. E para mostrar o que exatamente? Porque o que diz a lei, Pedro? Você pode contratar publicidade para fazer um serviço de prestação de informação relevante. Sim, e vacinação. O que é isso, vacinação, algum problema que a cidade tenha, período de chuvas, enchentes, matrículas escolares... São esse tipo, mas o que passa, na verdade, é um autoelogio, né? Uma cidade maquiada, é uma cidade que eu costumo dizer que onde foi filmado aquilo é cenográfico, né? Eu acho que eles contrataram a Globo e o Projac para poder fazer as filmagens de uma Guarulhos que existe no Projac, lá no Rio, e não existe no dia a dia, né? Você anda por aí é outra coisa, né? Eles contrataram um cinegrafista e um cenografista. Exato, por isso talvez tenha ficado caro, né? Porque precisou de uma equipe mais numerosa. E é vergonhoso, porque você vê hoje, eu citei esse exemplo, porque hoje a gente estava votando lá, incorporar a gratificação de mérito para os trabalhadores do apoio escolar, que a gente chama, né? Cozinheiros, o pessoal da secretaria, enfim, o apoio escolar ali. E, na verdade, é uma gratificação que não incorpora no salário. Então, no caso de uma aposentadoria, incidência em outras verbas do trabalhador, não vai ter impacto nenhum, é só uma gratificação. Até durante uma licença médica, né? Exatamente, perde, porque se ele não está atuando, ele perde. O cara pensa que ganha, sei lá, R$2.000 por mês, mas daí ele entra em licença médica e vai descobrir que ganha R$1.300. 1.300. E numa aposentadoria, é mais sofrido ainda, porque é o momento onde a pessoa vai precisar gastar com mais medicamento, plano de saúde, essa coisa toda, e vai ter o salário reduzido. E, na verdade, o que eu queria comprovar com essa afirmação é que recursos tem, Pedro. Há recurso. Nós não estamos falando de uma cidade quebrada, nós estamos falando de uma cidade bilionária, né? Nós estamos falando de um orçamento aí da casa dos 6 para 7 bilhões de reais de arrecadação. Então não tem essa desculpa. E fora, a questão da folha de pagamento, não, nós estamos muito abaixo do 39%. Do teto, Então nós temos aí um controle. Tem gente que fala, não, isso aí é porque o governo atual atuou para fazer isso. Não, o governo atual não atuou. Na verdade, ele deixou de contratar, ele não substitui funcionários. Nós temos escolas com professores contratados de forma precária, não é concurso público, então é uma inscrição, recebendo um salário pequeno, menor e sem segurança nenhuma. Do ponto de vista trabalhista. Essa é a realidade da cidade. E eu usei lá essa questão da comunicação para dizer que muitas coisas estranhas acontecem no mundo da comunicação da Prefeitura de Guarulhos. Eu fiz uma conta rápida, vereador, nós temos 69 UBS, né? Se pegasse 10 milhões dividindo por esse número de UBS, nós teríamos aproximadamente 150 mil reais para investir nas UBS. É dinheiro, hein? É dinheiro. Para uma manutenção, pintura, uma limpeza mais qualificada, melhoria de estrutura e tal, mas é um governo que, infelizmente, até essa questão da saúde, que é uma questão que normalmente todo mundo reclama, mas eu costumo dizer o seguinte, as pessoas dizem que a saúde sempre foi ruim. A saúde, na minha opinião, nas gestões anteriores, eram ruins, não eram boas, não era o atendimento que a gente queria. Este governo conseguiu piorar o que era ruim. Piorou. Então, ou seja, a qualidade hoje, falta de medicamento, um medicamento mais básico, uma terceirização desenfreada e sem controle nenhum. Nós temos uma série de reclamações, por exemplo, do Hospital da Criança, do tipo de atendimento que está sendo feito lá. Um prédio antigo, totalmente inadequado. Inadequado, né, Pedro? Antigo. A Santa Casa cumpriu um papel lá atrás, mas quando a cidade tinha o quê? 100 mil habitantes? 150 mil habitantes? Vai lá, nós estamos falando de uma cidade de 1.400.000 habitantes. Então cresceu e aquele prédio se tornou... decadente. Decadente, né? Decadente. Talvez uma outra utilização, embora tem gente que acha que ele é público, ele não é, né, Pedro? Não, é da Santa Casa. Ele é da Santa Casa, da Irmandade, então ele é uma locação, uma locação feita junto à Irmandade, né?
Apesar que eu conheço o presidente da Irmandade atual, né? Que essa Irmandade já teve vários momentos também, né? O atual é o Alceu Sakamoto, né? Filho do Moreu Sakamoto. Filho do Moreu. Eu conheço desde a época do ginásio, é um cara muito sério. Vereador Edmilson, como está o andamento do pedido seu para as sessões da Câmara ser no horário da noite? Sônia Barbosa. Eu tenho um projeto de resolução para que volte a ser no período noturno, mas é uma proposta, eu defendo, tenho meus elementos para defender, mas tem muita gente contrária. Porque a minha forma de ver é que à noite possibilitaria uma participação de um público e melhoraria a nossa transmissão. Melhoraria de forma sensível a audiência das sessões e tal sendo à noite. 2 horas da tarde, as pessoas estão trabalhando, estão correndo atrás aí das coisas, não tem condição de assistir. Por isso que eu defendo que seja à noite. Já teve várias vezes que a gente saiu meia-noite lá da Praça Getúlio Vargas, lembra disso? É verdade, é verdade. E quando tinha aquelas extraordinárias, né, aí virava madrugada. Na verdade, até o comércio ali do entorno, né, Pedro, aqueles barzinhos e tal. O Senadinho. Como era o nome daquele? O Senadinho. Senadinho, não, tinha um outro, Guaru alguma coisa que era ali do lado, na verdade estendia, né, quando tinha sessões polêmicas, ele já estendia o horário dos funcionários. O apelido do bar era Senadinho, do lado da Câmara. Vereador Edmilson, o PSOL vai ter candidato para majoritário ou candidato a prefeito? Marcelo Lousada, boa pergunta. Oi, Marcelo, nós estamos fazendo esse debate internamente no PSOL. Na eleição passada nós tivemos uma candidatura própria, da professora Simone Carleto. Nós estamos avaliando essa possibilidade. É óbvio que a gente gostaria muito que fosse uma frente de partidos aqui na cidade, com um alinhamento mais à esquerda, para poder enfrentar aí a máquina do governo municipal. Mas é sempre difícil, né? Porque se lançou diversas candidaturas e o maior partido de esquerda na cidade é o PT, é a maior bancada, é o maior partido, respeitamos muito, mas o PT não se entendeu ainda, né? Então, ou seja, nós que somos de partidos próximos, como é o caso do PSOL, nós não podemos ficar esperando que o PT decida. Essa decisão, para mim, já deveria ter sido tomada, se é o Alencar, se é o Eloy, para a gente poder analisar... Tem 4 candidatos. Se é o Eloy, se é o Alencar, se é o Brinquinho... E o Alexandre Santana. O Alexandre Santana, não sei se o Seminaldo também... Seminaldo não. Então, ou seja, nós precisamos que o PT também acorde para o mundo, para a vida e decida isso. Eu sei que não é fácil, fui muitos anos do PT, mas eu acho que hoje a responsabilidade é construir uma campanha, mas não só a campanha, um programa de governo para a cidade. Porque não vai ser fácil governar. Quem vier depois do Guti, Pedro, vai pegar de cara um grande dilema. De forma irresponsável, na minha opinião, ilegal, o prefeito surfa na onda aí do congelamento do IPTU. Só que é obrigado a atualizar. Isso vai cair no colo de quem? Do prefeito que assumir em 2025, em janeiro de 2025. Não teria que atualizar a planta genérica de valores? Teria, tem um prazo para se atualizar. Até agora não se atualizou nada, porque o prefeito preferiu jogar para a torcida e dizer, não, aqui nós não vamos aumentar o imposto. Está jogando a responsabilidade para outro. Por isso que eu acho que tem que ter um programa de governo bem elaborado, bem discutido, técnico, e que consiga dar conta dos grandes problemas da cidade, né? Então, por isso que eu volto a dizer, eu acho que nós estamos atrasados, respondendo a pergunta do Lousada. Lousada, não está descartado que o pessoal lance candidatura própria a prefeito. Mas nós vamos discutir internamente. Não existe um acordo PT-PSOL? Não. O que existe é um acordo na capital, onde o PT, o Guilherme Boulos seria candidato a governador, estava bem nas pesquisas, fez um gesto, retirou, veio a federal. E o PT, da outra vez o Guilherme foi candidato a prefeito pelo PSOL, foi ao segundo turno e o PT lançou um candidato também. Dessa vez estaria junto esse, com aval inclusive do presidente Lula e das principais lideranças do PT. Mas isso não significa, olha, onde nas outras cidades o PSOL vai apoiar o PT. Não, no Rio de Janeiro vai ter candidatura própria do PSOL. Belém do Pará, nós governamos a cidade de Belém, com o meu xará Edmilson Rodrigues, obviamente é candidato à reeleição. Enfim, diversas cidades terão candidatura própria. Bom, vereador, você falou de uma bomba aí do IPTU, eu acho que vai ter outra bomba também, que é o servidor público defasado. Insatisfeito. E outra coisa, viu? O ano que vem vai ser pior ainda, porque no ano eleitoral só pode dar inflação, né? Exatamente. Então, a última chance do servidor público é agora. Agora, eu não entendi. Alguns servidores estão reclamando do tipo de votação que o sindicato adotou.
presencial para quem não é associado, online para quem é associado. Como é que o senhor observou isso? Eu até levantei essa questão lá na Câmara, na tribuna, eu fui o vereador que falei sobre isso. Eu vejo como eu costumo às vezes brincar, a gente acha que já viu de tudo, né? Mas não viu, né? É uma fila, Pedro, uma fila, centenas de pessoas numa fila, e você identificava ali diversos chefes. Sim. Indo votar. O que aquele chefe vai votar lá? Ele vai chegar lá e dizer, não, eu quero recusar a proposta do governo porque eu quero a reposição das perdas e tal. Não vai votar com o governo. Então foi uma mobilização para poder se passar a proposta do governo. Primeiro, agora o sindicato não deveria ter feito votação virtual. Não deveria ter feito votação, porque não é que a pessoa vai participar de uma assembleia. Fica na fila, vota lá, dá o nome, o documento e tal, registra o voto para poder contabilizar e somar com a votação do virtual. Então quem é sócio vota no virtual de casa, quem não é sócio tem que ir no sindicato. Primeiro que eu acho que isso divide a categoria. Segundo que sempre foi uma assembleia, Pedro. Sempre foi. Veio a proposta do governo, quanto que é a proposta do governo? O governo entregou aqui. O que faz? Chama uma assembleia na porta do sindicato, ou grito. Dentro do sindicato. Oi? E no grito. E no grito, dizer, tá aqui a proposta. Sim, não. Sim, não, quem levanta a mão, quem é a favor, quem é contra, dá a oportunidade das pessoas discutirem. Essa modalidade, que talvez tivesse uma explicação, Pedro, durante a pandemia. Olha, não pode concentrar as pessoas, vamos fazer uma votação virtual e tal, mas os efeitos da pandemia são cada dia menores, está grave ainda, tem gravidade, mas as reuniões, essas coisas já aconteceram. Tivemos aí, inclusive, manifestações dos professores. Então, por que não chamou, Pedro? O que me intriga, a pergunta é o seguinte, por que o sindicato não chamou uma assembleia presencial? E mais, Pedro, não sei se você sabe, hoje, agora, nesse horário, está acontecendo uma assembleia chamada pela própria categoria, na Praça Getúlio Vargas, não pelo sindicato. E vou te dar mais um dado, Pedro. Essa assembleia, essa manifestação, não vou chamar de assembleia, não sei se é assembleia, mas essa manifestação dos servidores na Praça Getúlio Vargas foi chamada com antecedência. E o sindicato resolveu marcar a votação virtual no mesmo dia dessa reunião. Não era melhor ter procurado esses trabalhadores para dizer, olha, vamos unificar, vamos fazer uma assembleia só aqui na porta do sindicato. Só surgiu essa manifestação na Getúlio Vargas por falta de alternativa dos trabalhadores que querem saber, eu quero votar, eu quero ir lá e saber quais são as duas propostas, se tem alguma outra. E como é que o servidor vai votar em dia de serviço? Então, Pedro, mas os chefes, eles podem. Lá o chefe, mas... Porque o que eu tenho, óbvio, é o que você falou, não posso divulgar, senão eu vou prejudicar a pessoa, mas eu tenho diversas conversas que me mandaram aqui de chefes que foram votar e falaram, já fui, tá votado já, mas quem for agora se prepara porque a fila tá grande. Então, ou seja, isso foi uma articulação por dentro do governo para poder aprovar a proposta do prefeito, que na minha opinião, 6% ainda parcelado. O pessoal do STAP não pegou legal, hein? Não pegou legal esse tipo de votação, hein? A categoria vai ficar mais cismada ainda com o sindicato agora. Então, e fora, Pedro, quem é sócio do sindicato vai se desiludindo com esse tipo de postura. Vai se desiludindo, porque diz, olha, se o sindicato, que é aquele que deve me defender, faz uma votação que possibilita que o governo encha lá o lugar, as filas, lote o sindicato para votar a favor da sua proposta, fica um negócio muito estranho. Até porque a Assembleia, Pedro, ela é normalmente às 18 horas. Então ela é depois do horário do expediente. O chefe, ele até vai, entendeu? Mas não vai uma grande quantidade, porque é depois do expediente, eu não tenho nada a ver com isso e tal. Agora, se a votação é até 5 horas da tarde, o que os secretários, o que a direção da prova... Não estou fazendo nada mesmo. Tá por aí e tal, a coisa não tem muita coisa para fazer, né? Não estou fazendo nada mesmo. Dá um pulinho lá no sindicato e ajuda nós. É isso que aconteceu. Nós estamos rindo aqui, mas é vergonhoso. É tragicômico. É vergonhoso. E fora, Pedro, você publicou aí diversas cidades que deram reajustes muito maiores que a cidade de Guarulhos. Guarulhos é vergonhosa. Então, hoje um vereador me provocou lá, que diz, mas tem que ver o governo federal. O governo federal deu 9. Deu 9. E chegou agora. Chegou agora, entendeu? Tá com pouco tempo, tá dando 9. Então, ou seja, é uma vergonha. Muita gente que defende o governo dizer, não, mas esse governo está bem com o servidor, gosta do servidor, coisa nenhuma. Quer saber o que está acontecendo, vai ir numa rodinha de conversa de servidores, óbvio, eles não podem se identificar,
porque tem medo de perseguições. Mas a imagem do prefeito no servidor é muito desgastada. Produção, aquele vídeo do Guti está no ponto? Dele, tem o vereador Guti, solta aí, produção. Vale a pena ver de novo? Vale. O aumento real, a inflação, no mínimo teria que ser de 8,7, que é o que corresponde à inflação oficial. Mas o prefeito não vai chegar nem perto disso. Isso pode ser um truque que ele já utilizou quando mandou um IPTU, um aumento absurdo, e aí cortou pela metade. Mesmo assim, continuou sendo um aumento absurdo. Esse truque, prefeito, as pessoas não vão cair. Então, se você aparecer com algo em torno de 3 a 5% de aumento, isso não vai dar nem a reposição salarial, porque a reposição tem que ser feita em cima da inflação. Você teria que dar um aumento muito maior. Prefeito, essas pessoas estão trabalhando 10, 20, 30 anos se dedicando ao município. E aí vocês resolvem dar 9,5 milhões de reais para combater o pombo nas escolas. Aí vocês resolvem gastar 500 mil reais para trazer Paula Fernandes aqui para a cidade. E não tem dinheiro para aumentar dignamente o servidor público municipal? Tá tudo errado, né, prefeito? Que Deus ilumine a sua cabeça e que você possa realmente ser justo com os servidores públicos municipais. Rapaz, bateu até o valor, né? Ele falou 9 milhões para os pombos, agora são 9,5 milhões para a Rede Globo. Para a Rede Globo, então, ou seja, o prefeito, nossa, a gente vê assim... Bom, eu quero dizer que eu concordo plenamente com o vereador Guti. O que ele falou não tem um A a acrescentar. Ele está com o cabelo igual do vereador Jorginho Mota. O Jorginho Mota está no mesmo estilo, né? Está faltando uns 30 reais para guardar o cabelo. Vamos ver se a gente faz uma vaquinha para fazer esse serviço aí bem feito. Ele era o próprio lobo em pele de carneirinho, né? Sim. Acho que o cabelo era do carneirinho. Não, e Pedro, você vê, ele fala o seguinte, que pelo menos a inflação... O vereador Guti diz, pelo menos a inflação, absurdo, tal. Ele não está dando nem inflação. Aliás, cada ano vai acumulando as perdas, porque nem a inflação o prefeito dá, é um total desrespeito. O nosso colega da Câmara, Arinaldo Silva, faz uma pergunta inteligente. Boa noite, Pedro, vereador Edmilson. Se o prefeito não tivesse congelado o IPTU todos esses anos, haveria necessidade de empréstimo de mais de 1 bilhão? Olha, eu acho que empréstimo é sempre um bom negócio. Se é que você me entende, né? Para quem empresta e para quem pega emprestado. Mas eu acho que... Você acha que é algo a ver, vereador? Eu acho que é o seguinte, se tem uma forma de governar trabalhando com empréstimos, porque ela tem diálogos a serem feitos. Então, infelizmente, a prefeitura não precisaria emprestar, é o que eu disse. Nós aprovamos lá, por exemplo, um empréstimo de 80 milhões de reais junto, acho que é um organismo do governo do estado. Uma cidade que arrecada 6 bilhões... 7 bilhões, não dá para emprestar 80 milhões de reais. Porque, na verdade, esse dinheiro tem em caixa. Para que eu vou pagar juros se eu tenho a mesma coisa? Eu tô com, sei lá, com 500 reais na conta, eu tenho uma dívida de 300, aí o que eu faço? Não, eu vou emprestar no banco 300 para poder pagar a dívida, não vereador, tem sentido. Você já reparou o seguinte, o banco só quer emprestar dinheiro para quem não precisa. Exatamente. E repara isso. Vê se o banco procura alguém que está endividado, precisando de dinheiro. Você não quer dinheiro aqui, não? Para. Eles querem emprestar para quem tem dinheiro. Quem é que perguntou se o STAP é patronal? Não é, mas foi sarcasmo? É sarcasmo da Tereza Barbosa. Olha, vou falar a verdade aqui. Existe uma rusga entre o STAP, atual diretoria, e o PT. Houve até uma disputa, lembra? Sim. Entre os integrantes do Partido dos Trabalhadores e o STAP, que eu acho que é mais ligado era ligado à Força Sindical, acho que não é mais também, não. Era ligado. Está com o pé em cada canoa, porque tiraram o símbolo de lá, eu não sei o que aconteceu, não sei se desfiliou. Eu não vi a verdade é o seguinte, no segundo turno entre o Guti e o Eloy Pietá, alguns dirigentes do STAP tenderam para o Guti, né? Teve até uma diretora que saiu do STAP, foi ser diretora de escola, tem tudo isso. Então me dá a entender que o STAP fala ruim com o Guti, pior sem ele. Então está dando essa impressão também. Agora eu acho que o STAP deveria se preocupar muito mais com a categoria dos servidores. E vou relembrar o que eu falei outro dia aqui, hein? Tem diretor de sindicato, presidente de sindicato, está há muito tempo aqui em Guarulhos, hein? Tem presidente de sindicato que já está há mais de 30 anos na frente do sindicato, hein? Isso também não é profissão, não, hein?
18h41. Bom, algo a acrescentar aos servidores, vereador? Não, só queria aqui me colocar à disposição de toda a categoria. Eu também sou servidor público, considero que o prefeito tem errado muito, em especial com servidores, no todo, mas em especial com servidores, e o que a gente pode fazer é ser solidário. Estou saindo daqui agora, vou para a Praça Getúlio Vargas para poder me juntar lá e ser solidário à luta de vocês, que é uma luta bastante justa. Mande o nosso apoio também. Mandarei, tá mandarei. Obrigado, Pedro. Obrigado, vereador Edmilson. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, obrigado. 18h42, produção.